Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor João Vitor e eu estou aqui gravando mais uma videoaula para o nosso canal, Professor João Vitor. A videoaula de hoje será sobre gramática, polissemia, sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Você se lembra disso da época de escola? Está preparado para prestar concursos públicos? Vamos lá? Bom, quando a gente fala em polissemia, nós temos que nos lembrar que polissemia é uma propriedade que as palavras têm de, dependendo do contexto de onde elas estiverem inseridas, o seu significado será alterado. Ou seja, uma palavra, dependendo do contexto em que estiver inserida, terá o seu significado modificado. Então, para essa relação semântica do significado das palavras, é que vai se basear a nossa videoaula de hoje. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre os antônimos. Antônimos são palavras que são diferentes e que possuem significados diferentes. Então, como exemplo, nós temos as palavras noite, dia, alto, baixo, claro, escuro, gordo, magro, perto e longe. Observe que essa relação semântica das palavras são todas diferentes. E além das palavras serem diferentes, o significado delas também são diferentes. Em relação aos sinônimos, nós temos dois tipos. Nós temos os sinônimos perfeitos e os sinônimos imperfeitos. Bom, o que são os sinônimos? Sinônimos são as palavras que são diferentes também, iguais aos antônimos, porém a sua relação de significado é semelhante ou idêntico. Quando você pega uma palavra diferente que tem o significado semelhante, eu te amo, né? Eu gosto de você, ou eu te adoro. Então são palavras diferentes que têm ali um significado de semelhança. Porém, é um significado, como eu disse, apenas de semelhança, não tem um significado idêntico, apesar de serem palavras diferentes com esse significado semelhante. Agora, observem que no exemplo como a sua avó faleceu, a sua avó morreu. As palavras faleceu e morreu, elas têm significados idênticos. Então, os sinônimos, eles podem se apresentar de dois modos. Palavras diferentes com significados semelhantes, que aí nós chamamos de sinônimos imperfeitos. Agora, quando as palavras diferentes tiverem os significados exatamente iguais, aí nós chamamos esses sinônimos de sinônimos perfeitos. Tudo bem? Bom, agora em relação aos parônimos. Eu acredito que sinônimos e antônimos são palavras que a maioria dos concurseiros já conhecem. Agora, em relação aos parônimos, o que nós temos que nos lembrar é que são palavras que têm a pronúncia e a escrita parecidas. Então, peguem essa palavrinha parônimo, olhem o início dela, parônimo. Parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia. Então, como exemplo, nós temos a palavra peão, né? Peão e peão são palavras com pronúncia e escrita semelhantes, mas nós sabemos que um é de rodeio e o outro é um brinquedo. Outro exemplo de parônimo que nós temos são as palavras descrição e descrição. Uma você descreve, a outra se refere à postura, né, de comportamento. Outro exemplo de parônimo são as palavras emigrar e imigrar. Emigrar lembra o que? Exportação, sair. Imigrar e importação, chegar. Então são palavras tanto na escrita quanto na pronúncia parecidas, parônimos, porém seus significados são distintos, diferentes. Mais um exemplo de parônimos que nós trouxemos para essa videoaula são as palavras cavalheiro, com o dígrafo consonantal LH, e a palavra cavaleiro, né? Então, cavalheiro, parônimo de cavaleiro, e cavalheiro, por sua vez, é antônimo de dama, e cavaleiro é o antônimo de amazônia. Muito bem. Bom, e por fim nós temos, dentro dessa relação semântica do significado das palavras, né, exercendo a sua propriedade polissêmica, nós temos os homônimos. Homônimos, esse prefixo homo significa igual. Então, quando você diz homônimos, existem três possibilidades. Existem os homônimos homógrafos, homófonos e os perfeitos. Então, nós vamos falar sobre cada um desses tipos aqui. Bom, os homófonos, né, o homônimo do tipo homófono, né, significa que as palavras elas possuem os sons iguais.
Então, diferente dos parônimos, os homônimos, eles possuem a escrita ou a pronúncia iguais. Os parônimos, eles apresentam tanto a escrita quanto a pronúncia parecidos e não iguais. Então, quem tem essa propriedade de serem palavras iguais em algum aspecto com significados diferentes são os homônimos. Os parônimos são apenas parecidos e não iguais. Então, nesse caso, as palavras cesta, com C, com S, com X, são escritas de modos diferentes e têm significados diferentes. Mas quando você lê essas palavras, todas elas saem com a mesma pronúncia. Então, por isso nós chamamos essas palavras de homófonas, tá certo? Outro exemplo, acento. Se você não ver a forma como foram escritas essas palavras, você não sabe dizer se você se refere a uma acentuação gráfica ou um local onde se senta, tudo bem? Outro exemplo de homófonos são soar, sino e suar, transpirar. Então, observem que a fala dessas palavras são iguais, mas a escrita diferentes e seus significados também são diferentes. Mais um exemplo, espectador com S, aquele que está assistindo, e o espectador com X é aquele que está na expectativa. Então, esses são exemplos de homônimos homófonos, aqueles que têm sons iguais e significados diferentes. Outro exemplo são os homônimos homógrafos, ou seja, são as palavras que nesse caso terão a escrita igual. Agora, se forem substantivos ou verbos, a pronúncia será diferente. Exemplo, almoço, almoço, jogo, jogo, né? Molho, molho. Observem que quando é substantivo, a pronúncia é de uma forma. Quando é verbo, a pronúncia é alterada. Então, quando as palavras são escritas de forma igual, mas seu significado, né, é diferente, assim como a sua pronúncia é diferente, nós chamamos isso de homógrafos, tudo bem? E por último, nós temos então os homônimos perfeitos, que tanto a escrita quanto a pronúncia são iguais, mas dependendo do contexto, seu significado será totalmente diferente. Então nós temos como exemplo as palavras banco, pode ser o local onde se senta e pode ser a instituição. A palavra carta é outro exemplo de homônimo perfeito, pode ser a de baralho, de correspondência, né? Cabo da vassoura, pode ser um acidente geográfico, enfim, são palavras que têm pronúncia e escrita iguais e significados diferentes. Então, só recapitulando, os antônimos são palavras diferentes com significados diferentes. Os sinônimos são palavras diferentes, mas com significados parecidos ou iguais. Os parônimos são palavras com pronúncia e escritas parecidas, com significados diferentes, enquanto os homônimos possuem ou a escrita ou a pronúncia, e até mesmo a escrita e a pronúncia iguais, e aí nós chamamos de homônimos. Quando apenas a escrita for igual, homógrafo. Quando apenas o som for igual, homófono. Quando forem os dois, homônimos perfeitos. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Conteúdo bem básico e que pode ser cobrado em questões de concurso público. Tudo bem? Vocês podem também ter acesso a essas videoaulas e outras informações do nosso curso presencial aqui na cidade de Presidente Prudente através da nossa página no Facebook. Então, tanto a nossa página, o Facebook quanto do YouTube possuem os mesmos nomes. Então, no curso preparatório nós temos lá no Facebook Professor João Victor, curso preparatório para concursos públicos, e no YouTube nós temos o canal Professor João Victor. Basta você se inscrever aqui no nosso canal. Não deixem de se inscreverem para receberem constantemente as atualizações de videoaulas e vocês terem a oportunidade de estarem acompanhando essas videoaulas e se prepararem melhor para os concursos públicos. E é isso, pessoal. Até a próxima videoaula. Até mais.